Então, introdução à convecção, parte 2. Então, os coeficientes convectivos local e médio. Então, nós temos aqui uma superfície qualquer, um objeto, tá? Nós temos um elemento de área ΔS, temos um fluxo de calor aqui. Tá? Aqui tem uma área S, a área superficial, uma temperatura superficial. Nós temos uma corrente livre aqui, que está uma corrente em uma velocidade V infinito e uma temperatura T infinito, ok? E aí, ó, aqui numa placa plana, tá? Coloquei desse jeito para ficar melhor. Então nós temos aqui numa posição X, tá? Um fluxo de calor, mesma coisa, um espaço aqui ΔX, né, que o comprimento total é L. Então nós temos a área superficial, temperatura superficial e também aqui as condições da corrente livre. Beleza? Então, ó, a taxa total de transferência de calor, o Q minúsculo, tá? Ele é a integral do fluxo de calor em toda a superfície, né? Então, esse DAS vai ser a área AS, tá? Integrado em toda a área. E a taxa de transferência de calor por convecção, tá? Esse Qzinho, tá? É o TS menos T infinito vezes a integral do coeficiente convectivo vezes a integração em toda a área superficial. Por quê? Porque esse coeficiente convectivo, ele pode variar, vou voltar um pouco aqui, tá? Ele pode, por exemplo, variar ao longo dessa placa. Ou, voltando mais um pouco, ele pode variar ao longo dessa área superficial aqui, ok? Então, e aí o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos definir um coeficiente convectivo médio, tá? Esse coeficiente convectivo médio vezes a área superficial vezes TS menos T infinito, tá? Esse aqui é o médio. Nós vamos igualar essa equação aqui com a anterior. Vou voltar aqui, que é essa aqui, ó, uma com a outra. E o que vai resultar? Vai resultar que o coeficiente convectivo médio é 1 sobre a área superficial integral do coeficiente do HC vezes DAS. Tá? Então, é dessa forma que a gente calcula o coeficiente convectivo. Bom? E aí, para o caso de uma placa plana, tá? Esse coeficiente convectivo só vai variar com a posição X. Tá? Ó, o escoamento aqui da esquerda para a direita. Na profundidade, tá? Não vai ter variação desse coeficiente convectivo. Por isso que aqui está essa variação. Opa, aqui eu já adiantei as coisas. Vou voltar um pouco mais. Ele aqui, ó. Ele é só a variação, tá? De acordo com a posição X. Tá? Então, é dessa forma que a gente calcula o coeficiente convectivo médio. Tá? Esse coeficiente convectivo também ele varia com a posição, e às vezes o regime de escoamento também muda. Tá? E aí os coeficientes convectivos também mudam. Tá? Se ele muda de laminar para turbulento, ao longo da placa, esses valores também vão mudar, tá? As funções. Bom, a gente falou de coeficiente convectivo, tá? Relacionado com temperatura, que a gente vai poder calcular uma taxa de transferência de calor. Tá? Então, esses são os parâmetros. Quando a gente agora fala de transferência de massa, nós vamos ver quem são os coeficientes convectivos local e médio. É a mesma analogia para a temperatura, tá? Só que ao invés de fluxo de calor, nós vamos ter um fluxo molar aqui. Tá? Ao invés de ter uma temperatura na superfície e na corrente livre, nós vamos ter concentração na superfície e concentração na corrente livre. Tá bom? Então, o resto é tudo igual. E aí nós vamos mudar de um objeto qualquer para uma placa plana. Tá? Então nós temos aqui, ao invés do fluxo de calor, nós temos o fluxo molar. Tá? Ao invés de temperatura, nós vamos ter concentração na superfície.
E aqui, ao invés de temperatura na corrente livre, vamos ter concentração na corrente livre. A velocidade continua normal. E nós vamos ter que a taxa de transferência molar, tá, é o NA, tá, é análogo à taxa de transferência de calor. Ó, então, a taxa de transferência molar é a integral do fluxo molar, tá, vezes o DAS. Então, ó, era fluxo de calor e taxa de transferência de calor. Agora, fluxo molar e taxa de transferência molar. Tá? A taxa total de transferência de massa, o N minúsculo, tá? O maiúsculo se refere ao mol, tá? A questão molar, tá? O N minúsculo se refere à massa, tá? O N maiúsculo ao mol. Tá? Então, o NA, né, com esses dois apóstolos ou aspas, tá? Refere-se ao fluxo de massa. E o NA se refere à taxa de transferência de massa. Tá bom? Todos esses conceitos depois tem nos slides mais para frente, tá? E as unidades de cada um deles, tá bom? Então, ó, definindo o coeficiente convectivo local e médio, tá bom? Então, ó, mesma coisa, ó, nós vamos falando de, nós vamos definir o coeficiente de transferência de massa médio em termos de concentração de espécie, em termos molares. Então, ó, a taxa de transferência molar é esse coeficiente de transferência de massa por convecção, vezes a área da superfície, vezes a diferença de concentração aqui, tá? Na base molar. E aí, ó, nós temos também, ao invés de transferência molar, transferência de massa. O coeficiente convertível é o mesmo, o coeficiente de transferência de massa por convecção é o mesmo, tá? E a área superficial não muda. E aí, ao invés de trabalharmos com concentração, nós vamos trabalhar com densidade, tá bom? E aqui nós temos o coeficiente de transferência de massa médio, tá bom? H/M é igual ao de coeficiente de transferência de calor por convecção, médio, mesma coisa, tá? Então, H/M é 1 sobre a área superficial integral de HM e DAS. Para uma placa plana, nós vamos ter a integração só de 0 a L na direção X. Tá? Então, esse coeficiente médio é 1 sobre L integral de HM dx. E aí, ó, o coeficiente de transferência de massa pode ser definido em função do fluxo de massa. Tá, aqui nós estamos falando agora de massa, o N minúsculo, tá? O fluxo de massa é igual ao coeficiente de transferência de massa vezes a diferença de densidade. E o fluxo de massa também é o coeficiente de fusão binária vezes a derivada da densidade em relação a y. E aí, igualando essas duas equações, o HM vai ser esse termo aqui, parecido com o HC. Lá no coeficiente convectivo, HC, aqui era a condutividade térmica, aqui era a derivada da temperatura, tá? E aqui era a diferença de temperatura. Aqui nós estamos falando de densidade. Bom, e aí nós temos, ó, a concentração é a pressão vezes o R bar vezes a temperatura da superfície. Tá? É uma concentração da espécie molar, ASC, que é quilomol por metro cúbico. Tá bom? Essa aqui é a pressão, essa PSAT, a temperatura TS, é a pressão de saturação do vapor na temperatura TS. O R bar é a constante universal dos gases. E lembrando, a relação entre concentração e densidade é que densidade é concentração vezes o mol.
tá, da substância. Tá? Então, se a gente substituir isso aqui, aqui ficaria a densidade sobre o mol. Tá bom? Então, aqui nós temos as analogias aí em transferência de calor e de massa, ou molar. Então, fluxo de calor, que é duas linhas, watt por metro quadrado. Fluxo molar, N maiúsculo, tá? Quilomol por segundo por metro quadrado. Fluxo máximo, ou melhor, fluxo máximo, tá? O NA duas linhas minúsculo, quilo por segundo por metro quadrado. Por ser que os dois são análogos, um é quilomol, o outro é quilo. Tá? E o fluxo máximo é o fluxo molar vezes o mol da substância. E o mol da substância é quilo por quilomol, certo? E aqui nós temos o coeficiente de transferência de calor por convecção, o HC, que é watt por metro quadrado por Kelvin. A condutividade térmica do fluido, que é watt por metro Kelvin. O fluxo de calor na superfície, que é a mesma coisa, watt por metro quadrado. E o coeficiente de difusão binária, tá, é metro quadrado por segundo. Esse coeficiente de difusão binária, tá, ele é usado quando você tem diferença de massa e essa difusão, tá, ela ocorre quando você tem, por exemplo, né, você coloca um monte de azeitona salgada dentro de um pouco de água. A água vai ficar salgada. Ou quando vai dessalgar o bacalhau. Né? Então, mais ou menos parecido com isso. Bom? Mas é claro que aí mais é por convecção. Analogias entre a transferência de calor de massa ou molar. Tá? Então, Q é a taxa de transferência de calor, que é dada em watt. NA é a taxa de transferência molar espécie em quilomol por segundo. Tá? Então, esse NA é quilomol por segundo. E NA minúsculo é a taxa de transferência de massa, quilo por segundo. E o coeficiente de transferência de massa por convecção é dado em metro por segundo. Tá? E a mesma coisa, a taxa de transferência de massa é a taxa de transferência molar vezes o mol da substância. Beleza?